Amados irmãos e irmãs, lemos esse relato no Evangelho em que Nosso Senhor desce do monte, onde ele estava antes, seguido por muita gente, e aparece, certamente não do meio da multidão, mas vindo de outro lugar, um leproso, que o leproso não podia ficar misturado com os outros. E aquele leproso se mostra como um homem de grande fé. Porque, em primeiro lugar, quando ele chega perto de Cristo, ele o adora, ou seja, ele reconhece a divindade de Cristo, e depois porque ele reconhece o poder de Cristo. Ele faz essa oração, uma das mais bonitas do Evangelho: Senhor, se queres, podes curar-me. Olha que bonito, ele sabia que Cristo podia curá-lo. Ele só não sabia se Cristo queria curá-lo. Ele não sabia se era a vontade de Deus. Mas ele diz: olha, Senhor, se for da tua vontade, eu posso muito bem ficar curado. E Jesus responde: eu quero, fica curado. E aquele homem ficou curado. E depois que aquele homem fica curado, Cristo manda que ele siga a lei. Olha, agora você vai direto no sacerdote, vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer a oferta que Moisés mandou. É evidente aqui que quando Jesus manda aquele paralítico, aquele leproso, mostrar-se ao sacerdote, ele não está mandando o leproso se confessar, que nem tinha confissão naquele tempo. Jesus vai instituir depois. Mas sempre quando a gente escuta essa frase, é muito difícil a gente não se recordar do grande sacramento da penitência. Vai mostrar-te ao sacerdote. Essa frase de Cristo é uma frase que deveria se repetir na mente e no coração de cada cristão, sempre que a pessoa se depara com suas próprias misérias, com seus próprios pecados. Vai mostrar-te ao sacerdote. Durante o ano, muitas vezes, a gente fala sobre o sacramento da penitência. Existem vários aspectos na grande riqueza desse sacramento, existem vários aspectos que nós podemos explorar. A gente pode falar sobre a grande misericórdia de Deus. A gente pode falar sobre o grande arrependimento que deve nos mover até o sacramento. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de focar em dois aspectos um pouco mais práticos, para ajudar nossa vivência do sacramento da confissão. Duas coisas, claro, são várias coisas importantes para a gente fazer uma boa confissão, a gente sabe, a gente precisa do exame de consciência, a gente precisa do arrependimento, a gente precisa de um propósito firme, a gente precisa de falar os pecados e a gente precisa de cumprir a penitência. 5 coisas para uma boa confissão. Isso a gente aprende no catecismo. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre duas coisas. Sobre a enunciação dos pecados, a maneira como a gente fala os pecados, e sobre a penitência. 2 aspectos, talvez, que a gente explore menos nas homilias. Quando a gente vai mostrar-se ao sacerdote na nossa confissão, a gente precisa falar os nossos pecados. Para a gente falar os nossos pecados, a gente precisa saber quais são os nossos pecados. E por isso, é necessário, é importante, que antes de se confessar, a gente faça um bom exame de consciência. O exame de consciência vai garantir que você saia do confessionário com a consciência tranquila de não ter esquecido nada, por exemplo. Porque às vezes a pessoa se confessa e sai com a cabeça meio conturbada, porque será que eu esqueci alguma coisa? Porque às vezes não fez o exame direito. Um bom exame de consciência vai dar para você a oportunidade de refletir mais,
se arrepender melhor, fazer um propósito melhor de não pecar mais. Fazer um bom exame de consciência vai te ajudar a superar esses pecados. E fazer um bom exame de consciência vai facilitar a sua vida e a vida do padre na hora da confissão. Você já vai chegar sabendo o que você vai falar, e especialmente, faça escrito. Tantas pessoas têm tentação de colar nas provas quando é adolescente, quando é criança. Aí na confissão você pode colar, você leva lá escrito os seus pecados. Isso facilita. Além do bom exame de consciência, é fundamental o quê? Que quando a gente vai se confessar, nós tenhamos objetividade. O que significa objetividade? Eu vou falar os pecados. Os meus pecados, não os dos outros. Eu vou falar os pecados. Quando a gente faz um bom exame, a gente sabe melhor como dizer o nome dos pecados. Porque o examezinho, você pega o manual, você pega na internet, tem lá escrito. É claro que se precisar de explicar alguma coisa, o padre vai te escutar com paciência. Mas às vezes você poderia facilitar e saber exatamente o que você vai falar. Meu pecado foi esse. Não precisa contar a história do pecado. A não ser que o padre não entenda, ele vai pedir para você explicar. Mas fora isso, não. Só fala qual foi o pecado que você cometeu. Objetividade. E depois, um ponto que deixa muita gente confusa na confissão, é o número dos pecados. Quando a gente vai se confessar, todos os pecados graves, os pecados mortais, precisam ser ditos com o número de vezes que foram cometidos. Só que aí a gente não pode cair em dois extremos. Um é o escrúpulo. Nem todo pecado é facilmente quantificável. Difícil você saber quantas vezes você teve um mau pensamento, quantas vezes você teve uma impaciência. Então, você pode dizer aproximadamente. Você não precisa ficar fazendo muita conta. Aproximadamente o número de pecados. Mas também na hora de eu falar o número de pecados, eu preciso de objetividade. Não pode ser vago demais, é o outro extremo. Quantas vezes aí a pessoa fala, muito, pouco. Só que muito pouco pode ser qualquer coisa. Mais de um pode ser 2, pode ser 10, pode ser 1000. Todos esses números são mais de 1. Então a gente tentar ser mais objetivo. Mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 7. E claro, se eu sei exatamente, eu falo exatamente o número certo. Isso ajuda a gente a se confessar melhor. E depois, a penitência. Quando eu termino de confessar, o padre vai me dar o conselho e vai me dar a penitência. O que é penitência? Como a gente já explicou outras vezes, todas as vezes que eu cometo um erro, que eu cometo um pecado, eu tenho a culpa de ter cometido o pecado e eu tenho a pena devida àquele pecado. É aquela história do menino que quebrou a janela do vizinho. Não basta ele pedir desculpa, ele tinha que devolver a janela, ou então pedir para o pai comprar a janela de volta para o vizinho. Então isso é a pena. Então quando eu cometo um pecado, eu tenho a culpa e tenho a pena. A confissão apaga toda a culpa, mas a confissão não apaga toda a pena. Apaga uma parte da pena. Uma outra parte da pena é perdoada pela penitência que o padre vai dar. E uma outra parte ainda da pena vai ficar para você pagar na sua vida ou no purgatório. Então, a penitência é sim importante. Quando o padre fala, olha, sua penitência é 5 Ave-Marias. O que você faz? Você sai do confessionário e reza as 5 Ave-Marias. Não fica enrolando. Tem muita gente que vai se confessar depois. Sim, padre, eu esqueci de cumprir a penitência da confissão do mês passado. Por quê? Porque ficou enrolando.
cumpre logo, não custa nada, é rápido. Se é uma penitência mais complicada, chegou em casa, cumpre aquela penitência. Não deixa ir passando, para depois isso não ficar gerando também mais peso de consciência. Mas, como a gente sabe, né? Essa penitência não vai pagar toda a pena, vai pagar uma parte da pena. E o resto, como é que eu faço? A penitência, amados irmãos, que o padre dá, a gente podia até, alguns pensam até assim, nossa, os pecados são muito graves, aí o padre vai lá e dá meia dúzia de Ave Maria. Muito fraco, é muito pouco para tanto pecado. Em primeiro lugar, não é. Por quê? Porque a gente não tem noção do valor de uma Ave Maria bem rezada, com espírito de penitência e contrição. Mas como a gente sabe que a gente não reza com tanto espírito de contrição assim, infelizmente, então o que a gente faz? A gente aproveita as oportunidades da vida, a gente vai passando o tempo e a gente vai oferecendo a nosso Senhor outras orações, outras mortificações, como penitência pelas penas dos nossos pecados. A penitência a gente cumpre logo, aquela que o padre falou, mas a gente cumpre mais durante a nossa vida e a gente cumpre sempre penitência. Quando Davi pecou com a mulher de Urias, né, lembra dessa passagem? Davi estava lá em casa, viu lá a vizinha, aí ficou tentado, pecou com ela, depois deu um jeito de mandar matar o marido dela, e o profeta Natan foi lá para repreender Davi. E quando o profeta Natan repreende Davi, Davi percebe o seu erro, percebe o seu pecado, e escreve um grande ato de contrição, o mais bonito ato de contrição, que é o Salmo 50. Lá no Salmo 50, que é um salmo longo, tem vários versículos, lá no meio, Davi faz uma frase, fala uma frase que é assim: Peccatum meum contra me est semper. Que significa: o meu pecado está sempre à minha frente. O cristão que ama a nosso Senhor e que tem consciência de ter ofendido o coração de Cristo, por mais que ele peça perdão e que Deus perdoe, ele durante toda a sua vida vai se lamentar de ter ofendido ao Senhor. Se eu amo verdadeiramente a Cristo, mesmo depois que eu me confesso, o arrependimento continua. O meu pecado está sempre à minha frente, porque foi contra Cristo que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos, diz Davi. E se nós temos sempre em nossa frente, à nossa frente, o pecado que nós cometemos, qual que deve ser o espírito com que a gente vive? Um espírito de constante penitência. Sempre. Sempre chorando os nossos pecados. E quando a gente vive nesse espírito de penitência constante, vira em nossa cabeça uma chave fundamental. Porque a gente para de olhar a nossa existência como uma série de fatalidades. A maioria de nós, né, olha para a vida como uma série de fatalidades. São coisas que acontecem que eu não pude mudar. E qual que é a reação? Diante daquilo que é fatal, que eu não tenho escolha, só tem uma reação: reclamação. Eu reclamo de tudo. Por quê? Porque essa coisa aconteceu comigo, porque aquilo outro. Agora, quando a gente vive nesse mesmo espírito de Davi, contrito, em vez de enxergar tudo como fatalidade, eu enxergo tudo como oportunidade. Porque tudo que acontece na minha vida é como um presente de Deus na minha mão, para eu devolver para Ele, dizendo: Senhor, eu aceito de bom grado em reparação dos meus pecados. Senhor, eu não quero reclamar, porque eu mereço o pior. Senhor, muito obrigado por esse sofrimento,
Que isso sirva de purificação para mim. Eu acredito, amados irmãos, que esse é o verdadeiro sentido de uma palavra que está tão banalizada hoje, que é gratidão. A única gratidão possível com um Deus que perdoa os nossos pecados é aquela gratidão que se manifesta num constante arrependimento do passado e uma constante ação de graças pelo presente. Eu acredito que foi assim que aquele leproso viveu o resto da sua vida. Mas é claro, sempre pode acontecer da gente pensar: tá bom, eu fui lá, me confessei o melhor que eu pude, cumpri minha penitência, faço outras penitências, só que aí a tentação vem e eu caio de novo. Será que Deus vai continuar tendo paciência? Será que Deus vai continuar me perdoando? Aí vem duas perguntas que as pessoas às vezes fazem. Será que Deus ainda pode me perdoar? Será que Deus ainda quer me perdoar? E aí a gente recorda lá do início. A gente não pode perder a fé do leproso. Deus sempre pode te curar. Deus sempre pode te limpar. Mas aí existe uma vantagem nossa sobre aqueles lá, os doentes daquele tempo. Se o Evangelho fala que tinha uma grande multidão seguindo Jesus, mas só fala que Jesus curou o leproso e o filho do centurião, isso significa que muitos outros lá não foram curados, porque não era da vontade de Deus. É justamente isso que justifica a oração do leproso. Se queres, podes. Jesus queria e curou. Quando a gente vai mostrar-se ao sacerdote, quando a gente vai confessar os nossos pecados, não só a gente tem a certeza do podes, mas a gente tem a certeza do queres. Porque Deus sempre quer nos curar da lepra do pecado. Às vezes, ser curado da doença não vai ser bom para a tua alma, mas ser curado do pecado, vai. Deus sempre quer. Quando se trata de pecado, a gente nem precisa mais rezar como ele. Se queres, podes. A gente sabe que ele quer. A gente só pede misericórdia. E em cada confissão, Deus nos confirma de novo. Fica limpo. Cada vez que a gente levanta os joelhos do nosso confessionário, é Deus repetindo para nós: fica limpo. Portanto, peçamos a Nossa Senhora, ela é grande modelo de pureza, que sempre mantenha no nosso coração essa limpeza da cura realizada por Cristo no momento da nossa confissão. E se a gente está precisando limpar-se de novo, que a gente não tenha receio de ir mostrar-se ao sacerdote. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos com firmeza e convicção